Olá pessoal, eu sou o Vitor Pedro Calixto dos Santos, sou de Rio Claro, sou psicólogo clínico comportamental e hoje estou aqui na Untri para tratar de um assunto que pode parecer muitas vezes um tabu para as pessoas e também para os profissionais da psicologia, que é o tema da psicologia e religião. Será que psicologia e religião se conversam, são amigas, são inimigas? Como é que se dá esse relacionamento? Antes de tudo, é bom lembrar que a relação entre psicologia e religião vem de muito longe, lá dos tempos primordiais, quando ainda se falava de história, do surgimento de uma história, porque se a gente for ver lá no Oriente, já as religiões como o Shintoísmo, o Budismo, já iam falar do comportamento humano, da alma. E depois os gregos com a filosofia também vão falar da busca da essência, daquilo que transcende o homem. E aí surge uma visão dualista da pessoa humana, alma e corpo. E esse dualismo vai acompanhar toda a história e vamos chegar mais recentemente ao dualismo de mente e corpo. E aí exatamente é que entra a psicologia, porque a psicologia vai nascer como a ciência da alma ou ciência da mente. Psicologia, psique, é a alma. É esta essência, talvez como chamavam os gregos. Mas então vejam só que quando nós estamos falando dessa psicologia e religião, nós vamos perceber que existem experiências religiosas. As pessoas vivem experiências religiosas dos mais variados tipos, Talvez você já tenha visto isto. Há pessoas que são católicas, pessoas que são evangélicas, pessoas que são umbandistas e assim toda a gama de variedades de religiões e de experiências religiosas que começaram também lá no passado, com aqueles ritos anímicos de adoração da natureza, de adoração de um totem e ritos dos mais variados tipos. E assim nós temos também hoje a religião, experiências de devocionalismo, de êxtase, de misticismo e assim uma série de experiências. O fenômeno religioso, portanto, ele pode ser percebido nos atendimentos psicológicos. Quando está lá o cliente, junto do psicólogo, ele vai falar da sua vida e muitas vezes ele fala da sua experiência religiosa, como que ele está vivendo. Então nós podemos perceber isto através de observações clínicas, mas também de pesquisas nesta área. Existe uma abundante pesquisa das experiências religiosas ou do fenômeno religioso, que procuram mostrar tanto aspectos saudáveis quanto também patologias aliadas à experiência religiosa. Às vezes a pessoa não consegue, por exemplo, resolver um problema. Pode ser uma situação, por exemplo, de um relacionamento amoroso, abusivo, não é? E a pessoa tem uma regra da sua religião. Eu estou aqui e o casamento é para toda a vida. Se eu me separar, eu posso ir para o inferno. O que vai acontecer comigo? Se eu me separar, eu tenho que cumprir a ordem, O pastor falou o quê? O padre falou o quê? Então, tudo isto entra também na clínica, que a pessoa traz uma demanda e nem sempre nós conseguimos trabalhar por conta de regras ou de conteúdos religiosos que já estão fazendo parte da vida desta pessoa. Nós podemos ver que as diversas abordagens que existem no trabalho psicológico sempre dão atenção àquilo que é religioso. Existe até uma chamada psicologia da religião, com um estatuto e uma forma de pesquisar esses fenômenos de uma forma toda particular, procurando compreender o que existe de psicológico nas
vivências psicológicas, religiosas, aliás. O que nós podemos ver? Que às vezes a pessoa, por exemplo, nasce numa família católica, mas depois de um tempo, ela deixa de professar aquela fé. Ao longo da vida, foi fazendo outras experiências, foi entrando em contato com tantos outros conteúdos que ela acaba deixando. Enquanto que outros que não tinham um comportamento religioso acabam se convertendo por uma ou outra razão. Então, o que existe de psicológico nessa vivência religiosa? Esta é a pesquisa, né? Uma das pesquisas que se faz. Assim, temos pesquisas nas mais variadas formas, de mais variados conteúdos quando se fala da psicologia e religião. Mas falando de abordagens, vamos falar de alguns autores. Por exemplo, Freud e a linha psicanalítica, né, mas mais Freud nas várias obras sobre psicologia e religião, por exemplo, Moisés e o monoteísmo, Totem e Tabu, O Futuro de uma Ilusão. Nessas obras, Freud vê que a religião seria uma neurose universal e uma ilusão construída socialmente. Mas, mais tardiamente, ele vai dizer que pode, sim, apesar disto, ter uma importância para o desenvolvimento humano e para lidar com o sofrimento existencial. Porque a gênese, né, da religião, como a gente estava falando lá dos primórdios, vem exatamente da experiência de finitude, da experiência de uma crise, de dizer para onde, quem sou, para onde vou, de onde vim. Buscar, portanto, um sentido teleológico ou transcendente. Para Carl Gustav Jung e a psicologia analítica, a religião ocupa um lugar central no processo de individuação. Porque Jung vê que religião vem de religar. E ele trabalha exatamente na união dos opostos, religar os opostos e a união com o self, tanto o self pessoal quanto o self que nos transcende, que seria uma imagem de Deus. Ele não trata isso de uma forma da fé, de qualquer uma das instituições religiosas, mas sim enquanto uma estrutura da nossa psique. Buscamos, portanto, essa unidade. Tanto que Jung escreveu lá no frontispício da sua casa, lá em Küsnacht, em Zurique, né? Esta frase, vocatus atque non vocatus, Deus aderit. Ou seja, chamado ou não chamado, Deus se fará presente. Isto é, em algum momento nós vamos ter uma chamada deste self para mudar a nossa vida, para nos transformarmos. E aí ele vê o papel da religião. As abordagens humanistas, e aí nós temos Viktor Frankl, a logoterapia, Carl Rogers e outros, consideram a religião muito importante, enquanto que ela possibilita a experiência do transcendente e do sentido da vida. Basta lembrar Viktor Frankl, lá no campo de concentração, que encontrou num transcendente a razão para continuar vivendo e trabalhando junto às pessoas que lá estavam. Skinner, por sua vez, e o behaviorismo radical, vai entender a religião como uma das agências de controle ao lado da educação, do governo, da família e outras. Assim, portanto, como agência de controle, a religião pode trazer consequências negativas, oriundas das regras de controle e da punição. Ou seja, você não pode fazer isto. Se você fizer isso, você vai ser castigado, né? Então, se a religião fala de bem e de mal, ele vai falar também de bom e de bem, no sentido de que o nosso comportamento pode ser bom ou não. E quando um comportamento não é bom, normalmente ele é castigado, é punido. E às vezes a religião ela traz isto, né? Se não se fizer tal coisa, poderá ser punido. Como o inferno, né? Por exemplo, né? Como às vezes a religião pega. Mas, no entanto, apesar disso, Skinner reconhece que ela pode trazer consequências positivas, como valores éticos, amar o próximo como a si mesmo, por exemplo, um mandamento, né? Valores éticos e de altruísmo, no sentido de viver uma comunhão com a sociedade, né? O terceiro nível de seleção de Skinner, buscar o bem comum acima de tudo, bem como a esperança diante das situações de vulnerabilidade.
E na prática, vocês devem estar se perguntando, e o que nós fazemos com todas essas informações? Na prática, o psicólogo que está ali atendendo seu cliente, ele vai prestar uma escuta não punitiva, vai escutá-lo na sua totalidade, isso é, em todos os aspectos da sua vida, as regras, o seu sofrimento, as suas esperanças, vai ouvir tudo aquilo que ele traz e compartilha durante a sessão. E no que toca aos comportamentos religiosos, ele vai trabalhar com as consequências que eles têm na vida do cliente. Como eu já falei antes, por exemplo, uma pessoa que não consegue se separar num comportamento abusivo devido a uma regra religiosa. Então, talvez trabalhar com novas regras, regras mais funcionais, que possibilitem resolver essa situação. Então, ele vai trabalhar com esses conteúdos, né? E as consequências que tem. Será que essa vivência religiosa está contribuindo para o seu crescimento pessoal ou são causa de sofrimento? Então tudo isso aí é preciso trabalhar na sessão e o psicólogo precisa estar atento, não levando a sua crença, os seus valores, mas ouvindo e fazendo com que o cliente reflita sobre o papel que a religião tem na sua própria vida. Concluindo essa nossa aula, essa nossa exposição sobre psicologia e religião, eu gostaria que você desse o seu like, se você gostou, para poder acompanhar outros conteúdos, outras aulas futuras. E se você é psicólogo ou estudante de psicologia, venha também fazer parte dessa família que é a OnTri, uma família que vai construindo uma nova forma de trabalhar a psicologia.